O meu nome é Raquel Isadora Miranda, eu sou do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, sou do 8º ano, tenho 12 anos e faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim. Minha orientadora é Dionea Schauren e o meu trabalho é avaliação do uso de diferentes substituintes do agar na micropropagação de orquídeas. O agar é um geleificante. É como se fosse uma gelatina incolor, só que feita de algas marinhas avermelhadas. E ele é utilizado para fazer meios de cultura, mas infelizmente contém um preço muito alto, evitando que muitas instituições efetuem trabalhos. Então, eu o substituo por produtos naturais e baratos, como casca de ovo, espiga de milho, casca de grevilha cozida in natura, casca de pinos cozida in natura e casca de eucalipto cozida in natura. As orquídeas têm uma difícil propagação na natureza, por conta que suas sementes são exalbuminosas. Significa que elas não contêm nutrientes reserva, então elas precisam do auxílio do fungo micorriza para se propagar na natureza. Mas esse fungo acaba não tendo por causa de muitos agroquímicos aplicados em plantações, que matam o fungo micorriza e evitam o desenvolvimento da orquídea. Então elas foram começando a ser cultivadas em frascos com meios industriais, como o meio Knudson, que tem um preço muito alto e evita que muitos trabalhos sejam feitos. E então, no Clube de Ciências Cientistas do Jardim foi desenvolvido um meio alternativo que ajuda no desenvolvimento da orquídea. A orquídea que eu utilizo no meu trabalho é a orquídea Dendrobium nobile Lindh, com o nome popular de olho de boneca. É uma orquídea asiática e foi trazida para o Brasil e se desenvolveu muito bem com os climas frios do sul do país. Essa orquídea floresce entre o mês de setembro e é uma das orquídeas mais populares do país, ocupando a posição de destaque no mercado de plantas de corte de vaso. Aqui eu tenho foto de alguns das onde os substituintes são retirados, como a árvore de pinos, a árvore de grevilha e a árvore de eucalipto. Alguns outros, como a casca de ovo e a espiga de milho. O objetivo do trabalho é encontrar um substituinte para o agar que seja natural, barato e sustentável e ajude no desenvolvimento da orquídea, com o objetivo de abaixar o custo da produção do meio de cultura. Para iniciar o projeto, foram lavados os frascos juntamente com as tampas metálicas e foram colocados filtros de papel, para que pudesse acontecer o efeito estufa da água evaporar e voltar para o meio. Logo mais tarde, as cascas foram cozidas para que suas resinas fossem retiradas. Então, os ingredientes para o meio foram pesados, como açúcar, bocache, carvão ativado e as bananas. Então, todos os ingredientes foram colocados no liquidificador com acrescentamento de água destilada até alcançar 1 litro. E eles foram triturados e colocados em um becker, onde foi ajustado seu pH, utilizando vinagre para ácido e bicarbonato para básico. Então, todos os substituintes foram divididos nos frascos juntamente com o meio nas quantidades de 25, 50, 75 e 100 ml de meio. E eles foram levados para a autoclave. A autoclave é como se fosse uma grande panela de pressão, que chega na pressão de 1,4 atm, matando bactérias e fungos. E depois dos frascos serem retirados da autoclave, eles são colocados em uma bancada para que o meio possa esfriar. Outro dia, durante a manhã, as bancadas são lavadas e logo após elas são higienizadas com álcool e hipoclorito, juntamente com a cuba de vidro. E então as cápsulas são colocadas durante 10 minutos no hipoclorito para que possa retirar qualquer vestígio de contaminação. Então os frascos são limpos, flambados e levados para dentro da cuba, onde acontece a inserção das sementes. Dentro da cuba se localiza uma lâmpada incandescente amarela, que esquenta a cuba, agitando as moléculas e evitando a entrada do ar frio que contém contaminação. Logo após a inserção ser feita, os frascos são retirados da cuba, flambados novamente e lacrados com plástico filme, e levados para uma sala de vegetação, onde semanalmente são feitas avaliações para ver se germinou, não germinou ou está contaminado. Resultados e discussões. Abreu et al. 2002 obteve resultados com o amido de milho em variantes concentrações de 10 gramas-litro a 50 gramas-litro, podendo atuar como um possível substituinte para o agar. Resende et al. 2008, para exemplares de outras espécies como o café, foi verificado melhor desenvolvimento da plântula com ausência ou pouca quantidade do agar, devido à maior facilidade de absorção de nutrientes do meio de cultura. De acordo com Debbie e Pongenor 2010, para o crescimento da espécie Cymbidium, os quais observaram que na natureza a matriz física proporcionada pela espuma de poliuretano facilitou no crescimento das raízes in vitro.
Fator este que poderia melhorar a absorção de nutrientes do meio de cultura e propiciar maior crescimento com o aumento da massa seca. Aqui eu tenho foto de alguns dos frascos que apresentaram melhores resultados, como Grevillea in natura e Pinus in natura. Conclusão: o projeto ainda se encontra em andamento, porém ainda tem a ser feita a análise estatística das plântulas, mas se apresenta resultado nas cascas de pino e casca de Grevillea in natura e todas suas 5 repetições. E esse é meu projeto. Muito obrigada pela atenção!